Vamos fechar os nossos olhos então, agradecer a presença da Dona Valquíria, a presença dos amigos espirituais que aqui estão, nossos anjos da guarda. E em nome de Jesus, vamos elevar o nosso pensamento até o Senhor do Universo, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Para o som desta melodia, darmos um comando mental ao nosso corpo físico, relaxando todas as tensões, preocupações, ansiedades, porque esse momento é um momento especial do nosso encontro com Jesus, e é Ele quem está de braços abertos, convidando-nos a ir até Ele, dizendo: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. É com esse sentimento que abraçamos também os mentores da casa, diretores do trabalho, e pedimos a Jesus que nos abençoe agora e por toda a eternidade. Com essas considerações, damos por início os nossos trabalhos desta quinta-feira memorável no calendário de nossas vidas. Esteja conosco, Jesus, agora e para sempre. Dona Célia escolheu, acharam que vai começar hoje, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, injúrias e violências. Isso. Pois não. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. São Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Mateus. Aprendeste o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus. Por essas máximas, Jesus fez da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Raca era entre os hebreus um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser ao seu irmão, sois louco. É evidente que aqui, como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade, que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que diz Jesus por essas palavras? Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra, tendo ele dito para renunciar aos bens desse mundo e prometendo-os do céu. À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra para viver. Somente lhes recomenda não ligar a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que aos outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita na terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo,
o fraco e o pacífico não serão mais explorados, nem esmagados pelos fortes e pelos violentos. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz para a expulsão dos maus. Dona Valquíria, queridos amigos, oi querida, boa tarde, estava com saudade da senhora já. A gente acostumou tanto nessas quintas-feiras aqui, nesse encontro com Jesus, que a gente marca as pessoas, sente a falta das pessoas, não é, Dona Cristina? Não é assim? A gente ficou, viu, Dona Valquíria, só para descontrair, antes de falarmos no Evangelho, a gente ficou afastado por causa dessa restrição do Ministério da Saúde, a pandemia, e fomos nos afastando. Temos que tomar cuidado, as recomendações. O bom espírita é aquele que cumpre retamente o programa que Deus nos traçou. Então, estou dizendo isso porque quando a gente pôde voltar, estamos voltando quase de forma plena, e até o fim do ano, se Deus quiser, a coisa vai estar mais ou menos regularizada. Mas teve um propósito isso, até fez com que a gente descobrisse a vida, a família, o aconchego, não é? E eu estava pensando, inclusive, no Fernando Pessoa, hoje que eu trouxe a mensagem. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que isso acontece. É isso mesmo, né? São quase 2 anos que nós estamos aí. Ah, meu Deus, até quando vai terminar isso? Por isso, ele diz aqui, o Fernando Pessoa, existem momentos inesquecíveis, né? Eu fico pensando, dona Célia, não sei, vocês todos devem ter um momento de alegria. A senhora tem filhos? Então, imagina aquele momento do nascimento. A senhora é co-criadora com o Senhor da vida para trazer a vida a uma criança, a um filho, a um espírito, né? Então eu fiquei pensando, quando eu li isso, falei, nossa, como foi bonito um dia que eu me formei. Um menino com uma trajetória de pobre, sem os recursos, como fala o Evangelho hoje. De repente, lá, muitos anos pela frente, eu consigo colar grau. Falei, nossa, que bênção. Então ele fala assim, por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. É isso mesmo. São pessoas incomparáveis aqueles que Deus me deu para que eu tivesse uma família com eles, pudesse curtir meus filhos, meus netos, a minha metade cara ou cara metade. Metade cara é que você tem que gastar muito. Então, ai, meu Deus do céu. Então eu digo isso só a título de descontração, para nós falarmos um pouco nessa proposta de hoje, que nós vamos refletir um pouco nos bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. É assim, é muito difícil, a gente compreende que é muito difícil a gente enfrentar a luta do bom combate aí todos os dias. Porque a gente diz assim na vivência, né? E o Evangelho nosso é isso mesmo, é uma vivência nossa. Né? A gente ouve, não sei se vocês já ouviram muito tempo falar, muitas pessoas falam, eu tenho pavio curto. Pavio curto. Então qualquer coisa, dependendo da tonalidade da voz ou da expressão com que você faz fisionomicamente. Tem muitas pessoas, hoje minha menina me falou isso. Falou, pai, o senhor está aborrecido? Eu falei, eu não estou. Ela falou, mas parece. Eu falei, filha, como é que parece? Ela falou, é pela fisionomia. Então é assim, a gente chega às vezes perto de uma pessoa alegre, né? Contente. Como nós chegamos lá, nós fazemos um programa na rádio, né? Nas terças-feiras. Nós chegamos lá tudo já preparado, contente, não é? Saímos para aquele compromisso, porque eu amo trabalhar com Jesus. É o momento mais nobre da minha vida, porque é minha garantia. Qualquer problema, eu falo, Jesus, dá um jeito. Dá uma força para mim aí, porque eu tô... E eu então digo assim, eu e Jesus é maioria absoluta. Não tem negócio, mas só que ele fala assim, você tem que usar tudo aquilo que eu ensinei. Aí a coisa fica meio complicada, porque de vez em quando eu perco também, o meu pavio fica meio curto, seguro, e depois vou trabalhar. Digo isso porque essas injúrias e violência, a gente está enfrentando todos os dias aí na rua, né? No trabalho, na nossa casa.
E nós temos que fazer, dona Célia, um autodomínio, um controle das nossas emoções. E eu sempre penso nas emoções, viu, Valquíria? Como é que Deus deixa a gente ser assim, uma pessoa às vezes nervosa, que injuria aos outros, né? Como é que Deus deixou a gente ser esse animal, no sentido físico? Será que Deus não sabia que nós precisávamos ser manso e pacífico? Não, mas nós temos que nos defender. Lá no início, boa tarde, por favor, podem entrar. Sejam bem-vindas. Que coisa fofa. Se a senhora não quiser mais, eventualmente, eu aceito de bom grado. E não vão ter que brigar, hein? Levo esse nenê para mim e vou dizer mais, hein? Vou dar pensão todo mês. A senhora vai ter direito a visitas semanais e eu vou levar 2 vezes por ano para o exterior para passear. Ô, dona Célia, eu estou engraçadinho hoje, né? Ai, é assim mesmo, viu? O Evangelho do Cristo é esta alegria. Vocês não sabem, claro que sabem, né? Mas Jesus, que é o nosso mestre, nosso amigo, nosso companheiro de todas as horas, ele foi certa vez numa recepção, num baile, que era, os bailes antigamente eram aqueles bailes de arrebentar a boca do salão, né? Então, ele dançava nas bodas de Canaã, e diz aí a historiografia mundial que ele era um bailarino. Hoje nós dissemos que a turma é um pé de valsa, que Jesus era bom para dançar. Então, como é que nós vamos nos reunir aqui e não comentar as alegrias da vida, os momentos felizes? Vamos só falar em coisa ruim, nada disso. Mas vamos interpretar, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Quando eu conseguir dominar as minhas intenções, ou aquelas minha violência natural que trouxemos para sairmos da caverna, entrar na palafitas e depois, para vencermos as dificuldades do tempo, das guerras, disso, de toda a história da humanidade, a gente foi trazendo isso para se autodefender. Jesus, inclusive, jamais disse que nós não podíamos nos autodefendermos. Claro, até na lei civil, que é a lei penal nossa, é conservado o direito da pessoa se defender. E não, nem é crime essa situação, né? É uma excludente da criminalidade. Mas estou dizendo isso, que nós temos esse foco de violência. Conforme a pessoa fala com a gente, já vem, né? A gente aumenta o tom. Não é assim? Então a gente tem que ser suave, tem que conversar. Por que diz isso? Eu me lembro que o Ayrton leu esse tópico. Por que a gente tem essa situação de agressividade? E como faziam os hebreus, cuspiam do lado para ofender a pessoa. Aonde é que está a questão? A questão tal que toda a palavra mal empregada ofende o nosso senso e viola a caridade. Então, nós temos que ser bem-aventurados mesmo aqueles que conseguiram dominar esse ímpeto de violência. Mas ainda estamos longe. Não estou triste com isso, por favor. Eu sou uma pessoa que acho que hoje estamos melhor do que ontem e amanhã vamos ser melhor ainda do que hoje. Mas a verdade é uma só. Quando a gente sai aí, não é todo mundo. Vez que outra, eu dirigimos, a senhora também dirige, né? O que acontece? Você está meio distraído, o pensamento fugiu, parece uma coisa à toa, como dizia a Dona Irã Barbosa, o nosso poeta, né? E você distraiu no semáforo, demorou para sair, o cara de trás já fala, tá dormindo aí, rapaz? Vai dormir na cama, que negócio. Esses somos nós. Mas quando a gente vai com Deus, o outro já fala, vai com Deus, mas tomara que eu possa e não entre na sua frente. Sabe como é, né? Então, se a gente dominar esse sentimento de revolta, de agressão, vai ser bom. Ontem, nós estávamos conversando sobre esse assunto, a minha netinha está com 17 anos, né? Ela falou assim, pai, contando episódios do meu tempo de nervoso, né? Que estava virando o balde toda hora. Ela falou, pai, eu nem imagino como o senhor era naquela época. Eu falei, nossa, que bom! Alguém precisa fazer essa constatação que eu melhorei de ontem para hoje um pouco.
Então é isso. Vamos trabalhar para ser brandos e pacíficos. Cada um, cada momento, cada dia. Não começa a querer dar salto muito grande, não, que a natureza não dá salto. É tudo devagar e lentamente. Então, quando aconteceu um episódio, vocês e os nossos amigos do outro lado da vida aqui, muita gente veio ouvir o velhinho aqui falar, do outro lado. E alguns dele eu acho engraçado e falam, olha lá, ele está falando, mas ele foi casca. Mas tudo bem, eu estou trabalhando para melhorar, fazer a minha reforma íntima, como diz a nossa doutrina, né? Reformar. Não vou ficar a vida toda, né, no primeiro ano da vida, né? Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações, mas aí na frente, claro que a distância é longe, mas aí na frente tem um mundo chamado de regeneração. Depois temos os mundos felizes, os mundos angelicais. Vamos para frente, gente. Desculpa, eu falo demais, né? Eu vou pedir para o Ayrton conversar um pouco com vocês, depois nós conversamos mais um pouquinho, fazemos o passe e fala, Jesus, esteja comigo agora e sempre, viu? Porque senão eu estou roubado. Ayrton, por favor. Aqui o Dr. Jaime falou a respeito do mundo feliz, né? Nós ainda estamos no chamado mundo de expiação e prova, tudo é muito difícil, né? Quanta dificuldade no nosso dia a dia. Às vezes a gente levanta bem, né? Hoje vai ser aquele dia bom, acaba não sendo. Às vezes a gente levanta assim, já meio esquisito, né? Como se já levanta meio para o pé esquerdo, não sabe por quê, já levanta, mas o dia em si acaba sendo ótimo. Então tudo vai acontecer em nossa vida, como, vamos dizer, precisa acontecer. E nisso tudo, o Dr. Jaime também citou uma coisa muito importante dentro desse texto, desse tema que fala de injúrias e violências, ser brando, ser pacífico, né? Que vai ganhar o reino dos céus, que vai, sim, né? Será dada a terra, como diz aqui, né? Na expressão de São Mateus, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Claro que, como foi aqui colocado, tudo também em função do próprio entendimento do pessoal da época em que foi dito. Hoje nós sabemos que a Terra é apenas um meio em que nós passamos brevemente, né? Todos nós já passamos várias e várias vezes, estamos de novo por aqui e vamos passar outras vezes, porque ninguém vai sair santinho daqui. Ninguém vai sair daqui direto para o mundo feliz, como se diz, onde não precisa mais encarnar. Vamos encarnar muitas vezes ainda, porque nós temos todo um mundo de regeneração pela frente e a gente espera estar por aqui, nesse mundo de regeneração. Mas também nós estaremos por aqui à medida em que nós formos praticando essas orientações que Jesus nos deixou. Porque ele veio e modificou toda uma estrutura que existia e que acreditava que Deus... Mudou até a história da humanidade, né? Antes dele e depois dele. Que acreditavam que Deus era aquele vingativo, que Deus era só o Deus dos hebreus ou dos judeus, hoje, como a gente diz, e quem não fosse, né, da religião dos hebreus, Deus iria passar a fio da espada. Então, muita violência, né? Um Deus bravo, que era mais, muitas vezes, adorado pelo temor do que pelo amor. E é muito comum isso, sermos controlados pelo medo, né? Por coisas que possam acontecer. Aí Jesus veio e falou, não é nada disso. Nada disso. Deus é só amor. É a lei da caridade, é a lei de justiça, a lei de sabedoria, né? Tanto que o maior mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, e depois ao próximo como a ti mesmo. Agora, como amar ao próximo? E, inclusive, o próprio Evangelho diz, né? Quem não ama verdadeiramente o próximo, também não consegue amar verdadeiramente a Deus, né? Porque amar a Deus é o primeiro dos mandamentos, amar ao próximo vem sendo o segundo. Se nós não completarmos as etapas, como que nós vamos chegar a amar a Deus? Amar a Deus, como diz assim. Na própria Evangelho diz, Jesus fala que ninguém chega ao reino do céu se não nascer de novo.
Até o Nicodemos falou naquela época, mas eu estou velho, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para eu nascer de novo? Quer dizer, entendiam como era possível para eles entenderem ao pé da letra. E hoje a gente sabe que esse nascer de novo é a reencarnação, para a gente ir aprendendo. Então, quando ele fala, né, como diz aqui, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, traz para nós a necessidade da mansuetude, de sermos mansos, de sermos pacíficos, de sermos brandos, e podemos começar nisso tudo sendo menos melindrosos, porque tantas e tantas coisas miudinhas, pequeninas, já mexem conosco. Às vezes um lugar que a gente vai, uma postura, um franzir de testa, sem torce um pouco, sabe? Uma pessoa faz, pronto. Então, como que nós seremos mansos e pacíficos se isso já nos altera? São exercícios que nós vamos fazendo no dia a dia, porque nós sabemos da importância deles. Nós não estamos mais na época da pedra lascada, na época dos primeiros humanos, como o Dr. Jaime falou. Naquela época era sobrevivência, era matar ou morrer. Os primeiros homens da humanidade, que vieram os homens das cavernas, todo mundo sabe disso. Então, era questão de sobrevivência, matar ou morrer. Mas à medida que a inteligência foi se instalando, novos valores foram sendo adicionados e passamos pelo tempo e chegamos até hoje. E aí a doutrina nos dá tantas e tantas, todas as explicações necessárias, tudo aquilo que Jesus falou, e que à primeira vista parece tão complicado. Mas ele dá um destaque todo especial ao pensamento, porque o nosso pensamento é a fonte de todos os nossos atos. Tudo aquilo que fazemos vem pelo nosso pensamento. É a matriz geradora, né? Então, quando nós pensamos, nós ouvimos alguma coisa, nós estamos pensando já no que nós ouvimos e podemos ter uma reação qualquer. Então, por aquilo que nossos sentidos veem, e a gente vive nesse mundo pelos nossos sentidos, né? Que a gente vê, que a gente ouve, que a gente come, sente sabor, cheiro, aquilo que a gente pega. Um cego, por exemplo, chega aqui, não enxerga nada, vai tateando. E pela forma, por aquilo, ele sente o mundo pela forma. Não tem cor, não tem luz, não tem nada. Então, por isso mesmo, o orgulho e vaidade deles são desse tamanho. Né? Mas eles são muito atentos. Então, nós vivemos assim. Agora, para termos uma percepção ampliada daquilo, nós precisamos ir moderando os nossos instintos. E começa tudo pelo pensamento. Por quê? Como que nós nos expressamos uns aos outros? Nós nos expressamos, primeiro, pela postura. Vamos dizer, pela maneira como a gente sente. Eu estou aqui, né, falando sentado com vocês, eu poderia estar assim. Falando com vocês assim. Vocês já iam pensar, mas que relaxado. Né? Falando com a gente aí, falando desse jeito, então, é aquilo que vai dando as nossas respostas. E tudo que vem ao nosso pensamento, respondemos, seja sem manifestação oral, só pensando e tirando as conclusões, a gente faz muito disso, seja pela julgando, palavra, né? Já julga, né? Palavra, nós pensamos e aí falamos. Numa conversa, alguém fala alguma coisa, a gente responde, mas antes até de a gente responder, a gente, sim, tem a noção do que a gente vai falar. E também pelos atos, por aquilo que nós fazemos. Atos intempestivos, às vezes. Se alguém falar alguma coisa que não me agrada, tem muita gente que pega esse copo d'água aqui e joga no outro. Quer dizer, ouviu, pensou, raciocinou e fez o que não devia. Então, nós precisamos começar o quê? Trabalhar nossos pensamentos. Porque aquele hebreu que queria ofender o outro, como o Dr. Jaime falou, e virava para o lado, cuspia, dizendo que era de má vida, que não prestava, e falava o raca, que era essa expressão, ele já estava mais condicionado a isso. O pensamento dele era limitado a isso. Então, como nós conhecemos e podemos trabalhar nosso pensamento, pensar um pouco mais antes de qualquer atitude, e às vezes até de um simples, como conversando com alguém, às vezes com alguém que não conhece, um simples levantar de sobrancelha já expressa o que a gente quer falar. E a gente percebe nos outros e nós fazemos também. Então, é verdade. Todo cuidado sempre é pouco. Essas considerações modestas que fizemos
enquanto o professor Ailton se colocava nesses pensamentos, eu comecei a imaginar um colega, né? Olha, colega, né? Comecei a pensar no Gandhi, o nosso amigo, e também na que o Mateus fala, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque possuirão a terra. Aí nós perguntamos, como é que nós vamos fazer para nos tornar bem-aventurados? Ou melhor ainda, será que nós conseguimos vencer essa predominância que nós estamos deixando invadir através do nosso pensamento e chegar à violência? Será que nós conseguiremos? Será que é possível? Aí entra o Gandhi. O Gandhi foi jogado do trem que ele havia pago a passagem de primeira classe para a terra dele, saindo de Londres. Foi jogado, porque diziam que ele era preto ou de cor, era aquela situação difícil. Naquele dia nasceu a não violência. O Gandhi foi tão precioso ser advogado, trabalhou pelo bem de que a gente fosse sempre manso e pacífico. E certa feita, eu vou contar rapidamente esse pedaço, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Mas certa feita, só para ver o ponto que nós podemos conseguir, eles sofreram todas as situações aziagas da vida, natural, inclusive ser jogado do trem. E o povo dele, os indianos, sofreram, foram escravos literalmente da Inglaterra, e ele libertou esse povo do jugo dos ingleses. Mas certa feita, um dos discípulos dele foi pedir perdão a ele, porque, fazendo o exame de consciência que propõe Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, o discípulo chegou para ele e disse, ô mestre, o senhor me perdoa, eu ontem fiz isso, a gente não esquece as coisas, né? E Gandhi disse para ele, eu não te perdoo não. Imagine o quadro. O homem que era uma doçura, foi uma doçura em pessoa, brando e pacífico, não é? Ele não salvou, ele salvou tanta gente. Eu não te perdoo. O cara ficou, mas o que é isso, meu? Jesus ensinou perdão, você fala do perdão e não me perdoa? Ele falou, mas eu vou te explicar por quê. Ele falou, olha, eu lembro de tudo que você falou ontem para mim, mas eu quero te dizer uma coisa, eu vou explicar. Eu não me ofendi com aquilo que você fez. Eu consegui compreender o seu estágio de elevação. É por isso que eu não revidei. Eu me lembrei disso porque o Ayrton falou de que nós temos que não ficar melindrados. Nós ficamos melindrados com qualquer coisinha. Eu não tenho sangue de barata, não. Olha como falar comigo. Que conversa é essa? Pode falar do jeito que você quiser, da maneira com que você entender. É você o responsável pela tua vida, pelos teus acontecimentos. Antoine Saint-Exupéry disse com tanta propriedade, tu serás eternamente responsável por tudo que cativas. Ora então, aqui na casa espírita, em casa, no automóvel, em qualquer lugar que nós estejamos, a criatura humana vai enfrentar dissabores. E será que nós teremos controle para isso? Como é que o Gandhi fez para isso? Ele conseguiu isso e levou... Boa tarde. Por favor, podem chegar. Sejam bem-vindos. E ele conseguiu. Mas eu diria mais. O que me impressiona é que o maior exemplo está com Jesus. A gente, comparando o Gandhi e lembrando de que Jesus, nós o assassinamos naquele Monte Gólgota, que sofrimento impusemos ao Mestre querido? E ele o que fez? No momento de maior sofrimento, de maior dor, ele faz um esforço inaudito para levantar a cabeça para os esplendores celestes e dizer, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Lembrei-me também de um pastor negro nos Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Eu tenho um sonho de que a humanidade um dia vai se transformar. Nós não vamos guerrear, não vamos brigar. Vamos viver o negro, o branco, o amarelo. Todos nós já passamos por essas fases da vida e não vamos sair daqui dizendo,
Eu tenho sangue de italiano, eu sou descendente de italiano, então todo mundo fala que italiano fala com as mãos, mas na verdade todo mundo fala com as mãos, né? É um mecanismo de aprendizado que nós tivemos lá no tempo das palafitas, na evolução da humanidade. Observem que todo mundo fala com a mão. É uma maneira que nós descobrimos para poder nos entendermos. Depois a voz, os pensamentos. Então, não é ler bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos à toa, não. Isso está na nossa vida, todos os dias, todos os acontecimentos. Tudo nós nos deixamos melindrar, né? A palavra que você usa. Tudo, sou melindroso. Que melindroso o quê, meu? Vamos conversar. Você falou, vamos conversar. O cidadão te fechou no semáforo. Você para um pouco. Deixa, quem sabe se ele não está com algum problema sério. Vai com Deus, amigo. Mesmo que você não fale, mas você pense. Porque o pensamento é tudo na vida. O pensamento, como dizia o poeta, ele vai voando quando a gente pensa. Quando você pensa mal de uma pessoa, não interessa onde ele estiver. O teu pensamento forma uma nuvem lodosa que o encontra onde ele estiver. E aquele mal-estar que a gente já sentiu de vez em quando, você está tão bem, de repente fala, nossa, que coisa ruim que eu senti. Sentiu mesmo. É um pensamento. Do outro lado, às vezes você está muito atormentado e as pessoas vêm aqui, colocam o nome na lista e põem o endereço para facilitar os espíritos mentores, porque eles vão atender. Não vos enganeis de que a gente pede as coisas e não é atendido. A gente não é atendido quando a gente está pedindo coisa errada ou quando aquilo faz mal para nós. Muitas vezes, imagine se vocês tiverem um filho e, como é que chama o baixinho aí? Hã? Gael, que nome bonito. E aí, quando ele tiver grandinho, ele quer, mamãe, deixa eu enfiar o dedo na tomada. Não pode, meu filho. Ao contrário, a gente vai tirar e falar assim, para com isso. É Jesus falando, para com isso, respeita a mãe, respeita as leis do meu pai, ame o próximo como a si mesmo. Está entendendo? Então não é dizer, a gente fala um evangelho tão bonito, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Aí São Mateus fala, por causa disso vocês ganharão os céus. Claro, o Ayrton descreveu muito bem. Olha, meu Deus, nós tínhamos aquele ranço de querer ganhar de todo mundo, matar todo mundo. Agora não, Jesus falou, não é assim a coisa, não. Eu vou te ensinar o amor. Qual é a maior lei? É a lei de amor. E que Jesus veio fazer aqui, trazer a lei de amor, a lei de caridade, né? Então nós estamos aqui e aprendemos hoje isso. O importante hoje é sairmos daqui, todos nós, não estou falando só para vocês, estou falando para mim primeiro, porque eu também sou temperamental. A gente fala que é temperamental, olha aqui. É que eu não aprendi ainda tudo. E estou falando para os meus amigos que estão aqui do outro lado da vida, tem muita gente, vocês não fazem ideia, quantos são convidados para vir aqui, que estão aí, por aí. Eu trabalho na sexta-feira aqui, porque nós trabalhamos no atendimento aos espíritos que às vezes estão andando por aí, e o nosso patrono, o seu José Rampaz, ele de vez em quando convida, fala, vem aqui, você está passando fome, vem aqui, está sofrendo frio, vem aqui. E eles entram, e aqui eu faço atendimento com os outros amigos, né? E quantas vezes falou, mas e daí como é que você chegou aqui? Não, eu estava andando por aí, eu estou com fome. E é acolhido que o seu Zé fala, vem aqui. Aí um deles falou para mim, é aquele homem que está ali, nós temos uma foto dele no salão ali atrás, né? Ele falou, é aquele homem que está ali. Eu falei, então, é nosso patrono, ele já fez a grande viagem faz muito tempo, né? Mas tudo isso para dizer que é possível nós nos tornarmos mansos e pacíficos, porque onde que está a nossa ideia de achar que Jesus ia fazer um convite para nós assim, nos transformarmos se nós não tivéssemos condições. Nós temos condições. Nós somos filhos de Deus e Jesus asseverou que nós deveríamos deixar brilhar a nossa luz interior. Por isso, ele disse que nós somos deuses, claro, observando que é Deus com D minúsculo, porque nós somos filhos da divindade. Então, o seu filho não vai trazer alguma coisa sua, do seu pai, do avô?
Claro que vai. Nós trazemos do Pai Celestial, nós somos filhos dele. Que coisa linda, né? Então nós vamos agora fechar os nossos olhos para fazer a nossa oração final, mentalizar a figura amorosa de Jesus, de braços abertos para nós, dizendo para nós irmos até Ele, porque Ele nos leva ao Pai. E uma vez na presença do Senhor do Universo, vamos dizer, cada um de nós, que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito. Ó Senhor, muito obrigado pelas lições de hoje, pelo caminho que devemos percorrer em busca da paz interior. Obrigado, Senhor, pela nossa família, pelas bênçãos que todos os dias nos chegam a mãos cheias de tudo aquilo que nós necessitamos. Muito embora aquelas que nós não conseguimos ainda, ou outras que podem causar dano para a nossa pessoa, o nosso interesse em evolução do espírito, não tem importância, Senhor. Confiamos na Tua potestade, que tudo o que nós necessitamos nos será dado no momento adequado, no momento que estivermos preparados para compreender aquele que viaja conosco também, os nossos irmãos. Quando nós soubermos perdoar aqueles que nos ofendem e fomos devagar e mansamente nos transformando em brandos e pacíficos para ganhar o reino do céu. Assim, Senhor, em nome de Jesus, gostaríamos de te pedir, Senhor, que os mentores e os espíritos venerando possam fazer de nós instrumentos eficazes para transmitir as energias celestes e fortalecer o corpo e o espírito de cada um de nós que aqui estamos. Pedimos também, Senhor, que em nome de nossas famílias, aqueles que nós mentalizamos nesse instante, possam receber esses eflúvios de paz para que eles se sintam bem, se sintam felizes, se sintam compreendidos pelo Mestre Jesus, compreendido pela Tua misericórdia divina. Queremos, Senhor, também pedir para todos aqueles que estão embaixo das pontes, nos hospitais, nas casas de saúde, aqueles que estão prisioneiros da carne ou aqueles, Senhor, que estejam prisioneiros físicos, a todos, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nos orfanatos, nós te pedimos, Senhor, que esse passe que vamos aplicar aqui se estenda, levando o suave perfume de Jesus a todo este planeta sobre a sua governança. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre.
Tudo bem? Ô, Dilson, tudo bem, querido? E atrasadinho. Atrasou um pouquinho, né? Tô na rua, né? É, Tá certo o horário. acontece. O importante é que chegou.